Então, gente, continuando aqui nossa explicação, né? Eu vou passar para vocês também a definição correta desses três tipos de pisada, tá bom? Pisada pronada acontece quando há uma rotação interna e excessiva do pé e do tornozelo. Dessa forma, mais tensão é posta na estrutura do pé, o que pode desalinhar o tornozelo, os joelhos e os quadris. A pronação desperdiça energia, fazendo com que o seu estilo de corrida seja ineficiente e aumentando o risco de dores na canela e articulações, ou até mesmo lesões, caso o atleta utilize o tipo de calçado errado. Até isso, vocês vão ver mais para frente lá alguns tipos de calçados, tá bom? Pisada neutra é aquilo que eu falei para vocês, é o ideal, é aquela pisada, né, que possui um nível equilibrado de pronação e supinação e cria uma absorção eficiente do choque na fase de apoio da pisada. O arco do pé tem uma altura média e o calcanhar permanece em posição vertical em relação ao solo. Um participante de corridas que tem a pisada neutra é geralmente mais biomecanicamente eficiente, o risco de lesões é menor. Né? Até isso, gente, acaba ajudando ele na prática da corrida também. Né? Pisada supinada. Ela descreve uma situação em que o pé faz uma rotação para o lado de fora, ou seja, o oposto da pronação. Neste caso, durante o ciclo das pisadas, as forças não são distribuídas igualmente pelo pé, que possui o arco alto e não tem a sua mobilidade afetada. O peso do corpo do corredor fica mais apoiado nos dedos de fora, o que pode gerar lesões, principalmente nos joelhos, pés e costas. Há uma relação entre o tipo de pisada e o tipo de arco plantar que possuímos. Arco plantar refere-se ao arqueamento dos pés, é aquilo que eu expliquei para vocês, né? A parte côncava dos pés, cuja presença ou às vezes ausência da curvatura pode determinar cuidados extras durante a execução da corrida e até a escolha do tipo de calçado que iremos comprar, tá bom? Então por aí vocês percebem, né, que até o calçado tem que ser ideal para a gente poder praticar o tipo de corrida, não é qualquer sapato. Então vocês vão ver mais para frente aí alguns exemplos também que eu vou colocando aí nas imagens para vocês perceberem, tá bom? Então, gente, falando um pouco, né, do tipo de arqueamento, é o seguinte, ó, o arqueamento plano, né, ele possui uma curvatura muito pequena entre a parte da curvatura do seu pé até os dedos. Né? Então, os corredores que possuem os pés planos ou chatos, né, como é chamado, devem selecionar tênis nas categorias pronador. Tá? O neutro. O neutro deixa uma faixa normal, né, ligando o peito do pé e o calcanhar, um pouco mais ampla do que o pé cavo, mas que ainda tem certa curvatura. Os corredores com pés neutros devem selecionar tênis nas categorias neutro e pronador. Deixa o cavo, no caso, né? Deixa uma marca com a faixa estreita ligando o peito do pé e o calcanhar. Então, chamado de pé, né, supinado, subpronado, o corredor com esse tipo de curvatura deve selecionar um tênis nas categorias supinado a neutro, tá certo? Então, vou mostrar para vocês aqui, né, que o tênis também, sobre os tênis, que o tênis ele deve ser uma preocupação, né, tanto para atletas como para participantes das atividades físicas, de qualquer atividade. Então, principalmente nas crianças, né, e nos jovens também, que estão em fase de crescimento. Usar o tênis certo para cada atividade ou ocasião pode prevenir lesões e problemas ortopédicos. Tênis adequados diminuem a sobrecarga nas articulações dos pés, tornozelos, joelhos, né? Quadris, coluna. Então vejamos a seguir alguns tipos de tênis. Então quais são os tipos de tênis? Tem tênis de corrida, né? Tem tênis casual, que o que a gente costuma utilizar mesmo. Normal para ir à escola, lazer, parque, shopping, né? Entre outros. Tem um tênis de esporte de quadra e o tênis de aventura. Então são esses quatro tipos de tênis aí que existem, né? Para a gente poder ter uma melhor conduta, até mesmo com a nossa parte da coluna, né? Das nossas vértebras. Então tem que ter o máximo de cuidado possível, porque até isso interfere. Você tem noção, até o tênis interfere. Então você não vai correr com um tênis casual, não existe. Você vai correr com um tênis apropriado de corrida, tá certo? A corrida e a respiração, né? Ou seja, a frequência cardíaca. Então, antes de iniciar a prática da corrida, devemos lembrar que a melhor forma de respirar é a que dá o maior conforto e a quantidade de oxigênio necessária para a intensidade praticada. Corridas mais intensas
talvez requeram uma respiração feita pela boca e pelas narinas ao mesmo tempo. Podemos sentir dificuldades em adequar a respiração à intensidade de corrida, ficando muitas vezes ofegantes. Então é por isso que eu disse, a gente tem que correr de uma forma também que não ataque muito o nosso coração, né? Que não force bastante, para que não ocorra a fadiga, o cansaço. Né? Conforme nos tornamos aptos, a respiração flui melhor, pois encontramos um ritmo respiratório mais eficiente, coordenando com as passadas. Então, a gente quando pratica por mais vezes, a gente consegue já encaixar esse tipo de respiração correta com o nosso corpo. Então, manter o ritmo e não ficar ofegante, né? Auxilia inclusive na estabilidade do ritmo cardíaco. Então, medido pela frequência cardíaca. Então, o que é essa frequência cardíaca, né? E como a gente deve medir ela? A frequência cardíaca ela é um indicador de trabalho cardíaco, né? Geralmente expresso com o número de batimentos cardíacos por minuto, ou seja, BPM. A frequência cardíaca pode ser calculada sem nenhum equipamento especial, através da colocação dos seus dedos em determinados pontos corporais, né? Também pode ser medida por monitores cardíacos. Então, quais são os tipos de pulsação? Pulsação radial e pulsação na carótida. Aqui, ó. Então, pulsação radial, né? Aquela que a gente pode medir, ó, com os dedos. Dessa forma aqui, a gente põe os dedos, vendo? Para poder medir. Então, pulsação na carótida é aqui atrás, ó, nessa região aqui do nosso corpo. Você põe também os seus dois dedos, você vai sentir a sua pulsação.